Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Roberta e vamos trabalhar a Lei de Execução Penal. Vamos trabalhar um tema muito importante dos estabelecimentos prisionais. A razão de existir a Lei de Execução Penal é justamente a necessidade de organizar a vida dentro do estabelecimento prisional. Então vamos chegando, boa noite, sejam todos bem-vindos. Postei no grupo o material que eu fiz para vocês, um material atualizado, material muito importante para que você possa, além de saber a lei, mas se atualizar de acordo com o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Semestralmente ele emite dados sobre o sistema penitenciário e você precisa estar atualizado. Um tema de redação pode exigir uma informação atualizada e você não tem. Você só tem o texto legal na ponta da língua. Então, um aluno que quer ser aprovado, ele precisa, além de estar com a lei na ponta da língua, ele precisa também estar atualizado. Então, vocês devem ter recebido esse material no grupo. E nosso objetivo é falarmos um pouco daquilo que está ali, né, separado para vocês. Então, nossa população carcerária atualmente já está chegando a 1 milhão de presos. Em 2019, nós batemos o número de 773 mil presos, 151. Então, nós temos mais de 770 mil presos, dando uma defasagem de 312 mil vagas. Tá? Então, o que acontece? Os políticos costumam dizer que se cabe, é porque cabe, né? Se tem, é porque cabe. É mais ou menos isso que os políticos costumam dizer. Não, se tem 18 é porque cabe 18, tá? Então, no Brasil hoje nós temos mais de 770 mil presos. Quase 1 milhão de presos. E nós temos um déficit de 212 mil presos. E nós tivemos um aumento extraordinário em 20 anos. Não é por acaso. A nossa Constituição, ela tem 30 anos. Então, o Estado Democrático de Direito, ele é novo, ele é embrionário. Podemos dizer que ele ainda é uma criança, o Estado Democrático de Direito. Então, nós trouxemos diversos diplomas legais para envolver a punição do Estado. Então, por mais novo que seja o nosso texto legal, 20 anos é um tempo de significância para que as prisões tivessem aumentado. Então, a população carcerária, ela triplicou em 20 anos. Nós tivemos um aumento extraordinário nos últimos 10 anos. Isso em razão de quê? Em razão de um papel positivo do Estado, né, em torno das prisões e das sentenças, ou em razão do maior número de cometimento de crimes. Então, qual é a razão dessa multiplicação de presos? Essa é a pergunta. E aí, que é uma dica que eu dou para você nessa aula, pesquise sobre isso. Qual é a razão de ter triplicado a população carcerária em 20 anos? Aí você vai responder. O motivo é a atuação positiva do Estado? Ou porque realmente a população, ela se envolveu mais em crimes? Então eu quero que você responda isso de forma dissertativa. Faça um texto, não precisa nem ser aos moldes de uma redação, mas um texto livre, para que você possa organizar essas ideias, tá? É muito importante
que você conheça o sistema tal qual ele é. E conhecer o sistema é justamente saber o porquê de tantos presos. É em razão da positiva atuação do Estado em prendê-los, ou porque a própria população se envolve mesmo em crimes cada vez mais. Então fica aí essa pergunta, tá? Se vocês não conseguirem anotar, eu vou jogar no grupo a pergunta para que vocês possam fazer essa pesquisa. Eu pesquisei e eu achei a resposta, mas eu quero que você pesquise para achar a sua resposta, tá bom? Então vamos lá. Existem várias tabelas, né, que vai fazer o diagnóstico de como está o sistema penitenciário. A aula de hoje é estabelecimentos prisionais. Então nós temos que fazer uma análise crítica de como é lá dentro, já que você vai ter atuação entre muros. Então a experiência aqui fora de um cidadão comum é apenas curiosidade, mas para você que vai trabalhar no sistema é diferente. Para quem vai trabalhar no sistema, você precisa conhecer como ele é de fato e como ele funciona. Então vamos lá. Qual é a maior quantidade de presos com relação à idade? Então olha só, metade da população carcerária tem de 18 a 24 anos. E aí? O que vocês acham? Complicado, não é? Isso dá a entender que é necessário políticas públicas que envolvam o jovem com relação à oportunidade de trabalho e de estudo. Se já existem, para que elas se intensifiquem, principalmente nas comunidades carentes. Muitas vezes, os jovens, eles nem conhecem as políticas públicas. Elas existem, foram criadas, mas os jovens nem conhecem a política pública, tá? Então, isso traria, de fato, um desperdício, porque esse jovem poderia ter estudado e não estudou. Eu digo isso pelo meu esposo. Eu acredito que a educação pode salvar o Brasil ou qualquer outro lugar. Eu conheci meu esposo, eu já tinha 2 cursos superior, várias pós-graduações, porque eu gosto de estudar, sou professora. E quando eu o conheci, ele era pedreiro. E se eu não tivesse conhecido ele? Porque naturalmente ele deveria ter conhecido alguém lá no bairro dele, né, praticamente da classe social ao qual ele pertencia. Mas o destino, né, nos fez cruzar um caminho um do outro, e hoje ele é um professor de cursinho, aprovado em 4 concursos, vai ser policial militar que exige nível superior. Então hoje ele faz parte da exceção da comunidade. É aquele que descobriu a política pública e aproveitou. Ele descobriu que a educação poderia mudar a vida dele. Então necessário é que o Estado, além da política pública, leve o conhecimento dos jovens nas escolas, nas comunidades, nas creches. Gente, quando eu tiver um tempo, eu sei que até é inoportuno isso, mas quando eu tiver uma oportunidade, eu quero me dedicar a isso. Ir nas escolas, falar que existe prova para bombeiro, que existe prova para polícia militar, que existe o ProUni, que existe várias políticas para que eles possam estudar. Os pais não estudaram, então os pais não conhecem as políticas públicas. Como é que esses jovens vão conhecer? A internet está aí para acesso de todos, mas o jovem ele só busca na internet aquilo que ele já se familiarizou. Jogos, paquera, música, entretenimento. Então, alguém da sociedade tem que ficar no meio desse fogo cruzado, intermediar essas informações. Então, que Deus levante pessoas que possam fazer esse papel, tá? Eu quero ser alguém que faça esse papel. Logo, logo vocês terão notícias que eu vou poder fazer isso, tá? É um dos sonhos que eu tenho para realizar. Qual é
idade? A idade nós já falamos, né? Mais de 30% dos presidiários hoje têm de 18 a 24 anos. 25% deles têm de 25 a 29 anos. Então, nós percebemos que a partir do momento que ele vai envelhecendo, ele tem menos chance de entrar no crime. Então, quanto mais jovem, a força dele, né, a virilidade dele, vai fazer com que ele tenha chances de êxito no mundo do crime. E temos também a questão das mulheres. Nós tivemos uma taxa de crescimento gigantesca. A última vez que eu pesquisei, houve um aumento de 15% da participação da mulher no crime. Então é algo a se pensar. Muitas vezes eles utilizam a mulher porque ela tem acesso a cumprimento de pena especial. E essa mulher acaba sendo usada, né, para que ela tenha a facilidade de usar essa política pública em seu favor. Né? Por exemplo, o tráfico. O tráfico usa os mulas. Usando esses mulas, são pessoas que, na maioria das vezes, são inimputáveis, né? São menores de 18 anos, e se forem pegos realizando delitos, eles não serão presos, serão encaminhados aí para medida para infração, né? Dentro do Estatuto da Criança, mas eles não serão presos em estabelecimentos prisionais. Então, na medida que eu tenho um estatuto especializado e mais direcionado para uma certa segmento, ou raça, ou cor, ou gênero, nós utilizamos mais essas pessoas para ter mais acesso a facilidades. Então, no momento em que foi criada a opção do regime aberto para a mulher que tem filhos, que estão sob as suas responsabilidades, viu-se que a mulher poderia sim entrar no crime, sem, contudo, cumprir a totalidade da pena. Então, há uma possibilidade de usar a mulher fugindo dos longos períodos de cumprimento de pena. E até mesmo porque logo ela está de volta para ajudá-lo a cometer crimes, tá? Então, a raça, cor. Qual é a predominância? 65% dos presidiários no Brasil é da raça negra, assumidamente negra. 35% da raça branca. Então, nós podemos dizer que a maioria esmagadora é e se reconhece como negro. Então, é necessário políticas públicas que envolvam cursos de aperfeiçoamento para essa raça, para essa cor, já que ela é quase sempre o autor de crimes. Se você for estudar, você vai ver que a raça humana é uma só, é humana. Agora existe a cor branca, cor parda, cor negra. Então eu não acredito que a cor negra é mais propensa a realizar crimes. Eu não acredito, certo? Então, nós temos que nos preocupar em alguma política pública para amenizar esse interesse da raça negra pelo crime. Vamos mostrar-los outras opções para que ele possa utilizar o crime somente se ele tiver realmente vocacionado, né? Se ele não quiser mesmo optar por meios legais de obtenção de trabalho e renda. Então o Estado ele precisa se organizar, né, desse modo para diminuir a criminalidade. Então a resposta da sociedade para a sociedade não é a criação de novas vagas em estabelecimentos prisionais, certinho? Não é. A resposta que a sociedade precisa é evitar o crime. E a educação é a melhor ferramenta para que eu possa, de forma efetiva, mudar o cenário da criminalidade hoje no Brasil. É claro que você pode pensar diferente. Isso aqui é opinião
minha, né, de acordo com os meus estudos e de acordo com as coisas que eu vivi. Eu vim da zona rural, minha mãe trouxe eu e a minha irmã para estudarmos em Teoflotone. Em Teoflotone nós não tínhamos recursos financeiros, então nós morávamos numa comunidade humilde e nós convivíamos com pessoas muito humildes. Então eu fui alguém que saí desse lugar de incertezas, fui alguém que não tinha acesso a muita coisa, mas eu, de forma vocacionada, eu busquei todos os meus direitos e estudei e passei no concurso. Mas e quem dentro de casa não tem acesso a essa informação e nem alguém que acredite em seu potencial? Então, a pergunta que se faz é: qual é o maior número, qual é o crime mais comum no sistema penitenciário? Você sabe? Você já parou para pesquisar? Eu pesquisei. 30% dos crimes que obtiveram prisões provisórias ou definitivas são em razão do tráfico. Tráfico de drogas, não tráfico de pessoas, tá? Ficando aí muito próximo do roubo. Então, o roubo é uma coisa, o furto é outra. Então, o roubo, eu uso outros modos de subtrair o bem da pessoa. Furto, eu subtraio sem que ela nem perceba. O roubo já é diferente. Então, eu estou tratando aqui da subtração de coisa alheia, móvel, com usos de quebra de obstáculo, violência, grave ameaça, armas. Então, 30 com 21, 51% dos crimes envolvem tráfico e roubo. Nós podemos concluir que 51% dos crimes envolvem ambientes que naturalmente têm armas para manutenção, né, do poder que essa pessoa exerce ali, tanto para subtrair a coisa móvel, alheia, tanto quanto para manter sua hegemonia naquele lugar onde ele exerce a venda ilegal de tóxicos e produtos proibidos, tá bom? Então, são crimes que envolvem violência, grave ameaça, porte de armas. Então, 50% dos crimes no Brasil envolvem porte de armas, violência ou grave ameaça. Então, esse é o atual cenário do sistema nacional. A última pergunta é com relação à situação de Minas. Qual é a situação de Minas diante desse cenário nacional? Minas Gerais, ele é o segundo lugar em população carcerária. Só perde para São Paulo. São Paulo tem 2.333.755 presos e Minas Gerais vem em segundo lugar com 78 mil presos. Então, Minas está aí com a alta população carcerária. Eu vi uma reportagem muito interessante, eu não li toda, mas eu quero lê-la oportunamente, falando que a criminalidade em Minas diminuiu. Nos últimos 8 anos, houve uma queda acentuada da criminalidade em Minas. E eu quero também pesquisar se houve diminuição da população carcerária, certo? Porque eu posso ter a diminuição dos crimes, mas eu posso ter uma atuação positiva do Estado que concretize medidas punitivas. Então, eu posso ter menos crimes, mas eu posso ter também, em contrapartida, o aumento da população carcerária em razão da efetivação de medidas coercitivas. Exemplo, mais policiais civis, mais juízes, mais tribunais, onde nós podemos julgar mais casos e essas pessoas serão encaminhadas à execução da pena.
Então tudo é possível de investigação, né? Nós não teremos aqui a diminuição da criminalidade e a diminuição da população carcerária. São coisas totalmente diferentes. A população carcerária ela pode crescer em razão do aumento de criminalidade, mas também pode crescer em razão da efetivação por parte do poder público das medidas coercitivas, em razão da execução da pena, tá bom? Então essa foi a introdução para a nossa aula de hoje. Eu não conseguiria dar essa aula sem falarmos um pouquinho da atualidade, certo? Porque você que está indo entrar no sistema penitenciário, você precisa conhecê-lo. Você vai saber, aliás, você já sabe, depois dessa aula, que 65% dos presos são negros. Você vai saber disso. O que mais que você vai saber? Minas tem a segunda população carcerária. Naturalmente, Minas tem mais vagas para polícia penal, porque onde tem mais população, exige mais efetivos. O que você vai para o sistema sabendo? Que 30% dos crimes que você verifica pessoas cumprindo pena são por tráfico. Você vai saber que as mulheres estão em maior número em participação no crime por causa de alguns privilégios que elas têm, certo? E você vai perceber também que 50% da população carcerária tem entre 18 a 29 anos e 30%, a maioria, tem entre 18 e 24 anos. É justamente aquela idade onde esse preso poderia estar em uma universidade pública. E se você for analisar a questão de recursos financeiros, orçamento público, eu teria o mesmo investimento. Quando eu cuido da custódia de um preso no estabelecimento prisional, eu poderia estar cuidando dele, dando a ele uma formação acadêmica. Então o Estado ele só precisa alocar recursos, tirar do sistema da segurança pública e investir na educação. E ele, quando ele investe em ele investe toda uma geração que vem após essa pessoa. Exemplo, a família do meu esposo. O pai dele é carpinteiro. O pai do pai dele era pedreiro. Então, naturalmente, o filho do meu marido deveria ser pedreiro. Certo? Mas como ele teve acesso à educação, naturalmente o filho dele vai querer ser, no mínimo, policial militar. Então é um investimento tremendo. Investimento tremendo. Um investimento assim, uma semente por mil. Eu tiro alguém do analfabetismo e dou ela a formação universitária, eu mudo toda uma geração. Agora, quando eu levo alguém à prisão, os filhos dele também vão querer seguir a vida do pai, porque ele não viu o pai ensinando coisa diferente. Então, o segredo do sistema é que o administrador público se preocupe com isso, enxergue isso e faça isso acontecer. Não é fácil, mas nós temos que começar, porque o sistema penitenciário está falido. Ele não tem o objetivo ao qual se precipita. Olha, ressocializar. Eu não tenho ressocialização de presos. Eu tenho uma máquina extremamente potente para a criação de delinquentes e delinquentes reincidentes, onde as gerações se encontram no estabelecimento prisional. Com o pacote do anticrime, a pena passou, né, de 30 anos na máxima para 40 anos. Então pensa bem, é natural que o avô, o pai e o neto estejam cumprindo pena no estabelecimento prisional. O Estado poderia está cuidando das 3 gerações, mas se ele dá formação universitária para um deles, quebra
quebra essa perpetuação de criminalidade. Minha opinião. Minha opinião. Se você pensa diferente, eu acho muito bacana, eu até gostaria de ouvir vocês. Use o grupo, vamos usar o grupo para que vocês deem opinião. O que você acha que o Brasil precisa para mudar esse cenário tão caótico, esse cenário completamente sem esperança? 1 milhão de presos é o futuro para nossa nação. Quem vai sustentar toda essa malha penitenciária? Quem vai? Somos nós. Somos dinheiro dos impostos que são usados para isso, tá? Então, depois dessa introdução, nós vamos entrar agora no texto da lei. Ah, deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Não quero atrasar. Eu separei uma aula especialmente para hoje. Então, nós já tivemos 25 minutos de aula, que foi a introdução. Agora nós temos mais 30 minutos para falarmos sobre esses artigos. Então, eu não tenho pressa, porque eles são muito importantes para nós. Vamos lá, então. Dos estabelecimentos penais. Então, quantos estabelecimentos penais nós teremos? Vários. Nós vamos estudar cada um na próxima aula. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar a noção geral sobre os estabelecimentos prisionais. Quem são as pessoas que você vai encontrar no estabelecimento prisional? A quem se destina o estabelecimento prisional? Preso condenado, preso provisório, submetido à medida de segurança e ao egresso. Então, 4 pessoas poderão ser encontradas no estabelecimento prisional. Então, eu vou ter 4 lugares diferentes, onde policiais penais deverão auxiliar o Estado no cumprimento da pena e ajudando o Estado na custódia daqueles presos, tá bom? Então, cada um dos 4 vai ter um local próprio para que ele possa exercer o seu direito de execução da pena. O egresso, quem é o egresso? Vamos lembrar? Nós trabalhamos o egresso quando nós estudamos lá na assistência do preso. O egresso é aquele que teve sua pena completa e ele sai, retorna ao mundo. E o egresso também pode ser o liberado condicional, que é aquele que preenche os requisitos da liberdade condicional e vai para casa mais cedo. E durante o período de prova, ele vai ser considerado egresso. Ah, mas o estabelecimento penal também se destina ao egresso? Sim. Sim, porque no estabelecimento penal nós teremos lugares destinados ao trabalho e esse egresso vai ter direito a um lugar para executar o seu trabalho. Então, naturalmente, você verá um egresso dentro do estabelecimento trabalhando, tá? Então, não se assuste quando você vê um egresso dentro do estabelecimento prisional. Ele é livre em razão de uma sentença que já foi executada, ou ele é livre em razão da liberdade condicional, tá bom? E nós teremos estabelecimento próprio para a mulher e para o maior de 60 anos. Então, a mulher e o maior de 60 ficarão recolhidos em estabelecimento próprio e adequados à sua condição. A crítica é com relação ao maior de 60. Por quê? A LEP é antiga, a LEP é de 84. Então, pela expectativa de vida que já se atualizou, hoje, um preso com 60 anos, principalmente da raça negra, é uma pessoa cheia de vida e cheia de força de trabalho.
Então você vai acabar vendo no sistema um maior de 60 com muito vigor, inclusive com filhos. Porque minha mãe tem 62 anos, ela tem mais energia do que eu. Quem sou eu para dar conta do que minha mãe dá conta? E eu me inspiro muito nela. Então a mulher e o maior de 60 anos terá um estabelecimento próprio e adequado à sua própria condição. Então a crítica é com relação a essa idade que hoje apresenta e mostra um homem e uma mulher ainda saudável e em pleno vigor físico. Mas tudo bem. Então, o mesmo projeto arquitetônico pode ter diversos estabelecimentos. Então, por exemplo, aqui em Governador Valadares existe o Santos Dumont. Lá no terreno tem a cadeia, que por lei tem que ser no centro urbano. Mas lá também existe o CIA, o Centro de Internação para Menores. Ele não está dentro da cadeia, mas está no mesmo conjunto arquitetônico. Está um do lado do outro. Então eu tenho do lado o CIA e do outro lado eu posso ter uma cadeia, tá? Por exemplo, muitos imóveis, muitos lotes são doados pela própria prefeitura, pelo estado, para a construção desses lugares. Então nada impede do mesmo conjunto arquitetônico eu ter estabelecimentos diferentes. O que eu preciso é ter de forma visual, tá? A separação dessas pessoas em razão da sua condição especial. E principalmente a adequação do lugar para pessoas de idade maior de 60. Vamos imaginar um preso com idade maior, né? Mais de 70 anos, convalescido de várias doenças. Esse lugar tem que ser adaptado à própria condição dele. Não pode ser um lugar com escada. Não pode. Não pode ser em camas beliches. Certo? Então eu terei que ter um lugar apropriado para ele. E a mulher terá que ter um lugar especial para ela. Porque a lei exige que onde tem mulher, há necessidade de lugar para amamentação e berçário. E também que seja feita toda a custódia interna por agentes penitenciários femininos, policiais penais femininas. Nada impede que o ambiente externo seja custodiado por policiais penais masculinos. A lei exige que dentro a custódia seja realizada pela policial penal feminina. Então, se está crescendo a criminalidade feminina, vamos aumentar as vagas para as mulheres, já que a lei exige que lá ela precisa estar sendo custodiada por mulheres. E também, pessoal, nesse lugar onde tem mulher, eu vou ter um lugar de berçário, certo? E eu vou ter um lugar para amamentação. Esse lugar para amamentação é para criança até 6 meses. E a lei fala que de 6 meses a 7 anos, a gente pode utilizar o berçário. Então, o lugar destinado à mulher tem que ter o lugar para amamentação e o lugar para berçário. Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir? Estou bem animada, tá? Eu gosto da LEP, é gostoso falar da LEP, apesar de que a regra geral é uma e a prática é outra, né? Você verá a falência do estabelecimento prisional. Inclusive, outro tempo, tivemos uma atitude polêmica do Supremo Tribunal Federal, quando ele autorizou um habeas corpus coletivo, coisa que nós nunca tínhamos visto, quando ele percebeu que os lugares de cumprimento de pena feminino não tinha lugar próprio para amamentação. Aí ele deu um habeas corpus coletivo para que toda mulher que amamentasse
fosse para casa amamentar e voltasse após a amamentação. Então o sistema, ele é falho e ele não entrega o que a sociedade precisa. Mas para a sua prova você precisa memorizar bem, tá bom? Então vamos lá. Lá no estabelecimento nós temos que ter lugar próprio para educação, nós temos que ter lugar para escola, nós temos que ter lugar para instalação de computadores, para que ele estude de forma remota. Temos que ter a oficina de trabalho, nós temos que ter os pátios para recreação, para prática esportiva e também para as assistências. Temos que ter lugar para receber assistente social, temos que ter lugar para receber o advogado, a própria defensoria pública. E lá também tem que ter um lugar próprio para receber estudantes universitários. Professora de qual graduação? Assistentes sociais, estagiários, psicólogo estagiário, direito estagiário, enfermagem estagiário, médico estagiário. Então eu tenho que ter um local próprio para que eles possam efetivamente prestar os serviços, tá? Porque a lei assegura isso àquele que está no sistema prisional. Então nós já falamos, né, que a mulher vai ter o lugar próprio para que ela amamente o seu filho, e essa amamentação ela é garantida até o sexto mês. Quando a criança completa o sexto mês, ela passa a ter direito a outra situação. Ela vai passar a ter direito ao berçário, que envolve a criança de 6 meses completos a 7 anos completos, tá? Então a mulher tem essas situações que envolvem a própria condição especial dela. Ela não é privilegiada. Isso aí em razão do comprometimento de política pública para diminuir a mortalidade infantil. Porque se naturalmente a criança, a cada 10 crianças, 2 morrem naturalmente, né, por causas diversas, se elas nascerem no estabelecimento prisional, esse número vai aumentar. E o IDH medido dos países desenvolvidos, ele cai muito quando a mortalidade infantil aumenta. Então o Brasil precisa investir em políticas públicas para evitar a mortalidade infantil. Então não é um privilégio, é uma política pública para garantir a saúde das crianças que nascem no estabelecimento prisional. Já que a mãe cometeu o crime, mas ela não, ela tem direito a pelo menos a salubridade, né? Um local próprio para que ela amamente e para que ela fique na medida do tempo em que a mãe possa estar realizando um trabalho. Inclusive, eu pesquisei, Minas Gerais é o estado que mais tem presos trabalhando. 56% dos presos em Minas Gerais trabalham. Isso é, uma notícia maravilhosa para Minas Gerais. Parabéns para o administrador público que cuida disso, porque é essencial na ressocialização que o preso trabalhe para que ele volte ao mundo exterior com uma formação acadêmica, uma formação técnico-profissional, tá bom? Então vamos continuar. Então essas salas de aulas, elas serão destinadas a ensino básico e profissionalizante. Lembrando que o ensino do ensino fundamental é obrigatório para os presos que ainda não fizeram. E o ensino médio também é algo que o Estado pode ofertar, mas não é obrigatório. Menos ainda o profissionalizante. Mas como o estudo permite a remissão, é claro que eles vão se interessar pelas aulas realizadas tanto quanto o ensino médio, tanto quanto para o ensino profissionalizante, tá? E nós também teremos, dentro do estabelecimento prisional, um núcleo da Defensoria Pública. Se eu for buscar um defensor público dentro do seu próprio lugar de cumprimento de pena, se eu for necessariamente ter que buscar um defensor público
lá no seu local de trabalho, eu irei retardar a atuação do poder público em proteger os direitos do preso. Então, necessário que ele esteja no sistema já disponível para garantir direitos constitucionais ao preso. Como, por exemplo, hoje, com a mudança do pacote anticrime, o preso submetido ao regime diferenciado, as audiências dele vai ser por videoconferência. Ninguém vai ficar trasladando e custodiando preso para audiência, não. Então, para se realizar essas audiências de videoconferência, eu preciso da participação da Defensoria Pública. E isso só se torna efetivo se eu tenho um núcleo lá no lugar. Tá bom? Eu preciso um núcleo no lugar. E nós podemos também termos, na prática, outros serviços que não seja atividade fim. Outros serviços. Qual é a atividade fim da administração pública que custodia presos? Custodiar presos. Então, qualquer outra atividade que não for atividade fim, custodiar o preso, ela poderá ser objeto de execução direta. O que vai acontecer? Nós vamos autorizar empresas a realizar serviços dentro do estabelecimento prisional, serviços que não são atividade fim, custodiar o preso. Como, por exemplo, serviço de conservação e limpeza. Por que para limpar o estabelecimento prisional precisa ser pessoas concursadas? Não precisa. Eu posso autorizar uma empresa, contratá-la para que ela preste serviços no estabelecimento prisional. Portaria, recepção. Eu posso contratar uma empresa que pague o salário de um porteiro e utilizar a força de trabalho do policial penal para o operacional que vai exigir dele uma qualificação maior. Exemplo, lavanderia. Não precisa de concurso para trabalhar com lavagem de roupa do sistema penitenciário. Basta eu terceirizar. E eu vou fazer, como administrador público, a supervisão e a fiscalização desse serviço. Eu autorizo e fiscalizo. O que o poder público vai fiscalizar? Se está sendo realizado de forma satisfatória, se está sendo realizado com economia de recursos e se está sendo realizado obedecendo o critério de lisura e tratamento impessoal a qualquer que seja o condenado provisório ou definitivo, tá bom? Então, essas pessoas estarão no sistema penitenciário, trabalhando ali, mas não se envolvendo em atividades fins, mas atividades meio. Se tiver alguma dúvida entre atividade fim e atividade meio, eu posso colocar no grupo um texto para ficar mais claro, tá? Então, o que acontece? A Secretaria de Segurança Pública Mineira vai contratar empresas especializadas em portaria e vigia, lavanderia, cooperagem e também de conservação e limpeza. Vai pagar um preço módico, né? Um preço acessível a essa força de trabalho, para não ficar pesado para o sistema abrir vagas para concursos de copeiro. Por exemplo, o Senado tinha 127 cargos de copeiro e o salário era mais de 12 mil reais. O Bolsonaro, quando ele foi nomeado presidente, a primeira coisa que ele fez foi extinguir essa função. Ele extinguiu esse cargo de cooperagem e terceirizou, porque não tem porquê um copeiro ganhar 12 mil reais. O que vocês acham? Ou vale a pena, porque eu preciso e mereço um trabalho de copeiro do Senado ganhando 12 mil? Claro, né? Mas isso custa caro quando não é a gente.
Se você não é a pessoa que passou no concurso, você é a pessoa que vai manter essa pessoa no cargo, porque os nossos impostos é que vão pagar o salário desse copeiro que ganha 12 mil. Fora tantos outros benefícios, né? Que a gente sabe que existem outros benefícios para essas pessoas, tá bom? Vamos lá mais um pouquinho. Vamos falar agora quais as funções que são indelegáveis. Quais as funções que exigem poder de polícia? Professora, poder de polícia é o poder de ser polícia? Não. O poder de polícia é o direito que o administrador público tem de fazer, impor a coerção e executar o ato sem precisar de reforço policial. Então, existem funções que são necessárias o poder de polícia. Então, essas funções são indelegáveis. Quais são elas? Classificar os condenados. Eu não posso contratar uma empresa para classificar os condenados. Os psiquiatras precisam ser concursados, os assistentes sociais também, os psicólogos também. Eu não posso contratar uma empresa para classificar os condenados. Lembra daquela classificação que nós aprendemos lá no artigo 6º? E também a segunda atividade, função indelegável, é a aplicação de sanção disciplinar. A aplicação de sanção disciplinar, ela está restrita ao diretor de estabelecimento prisional, certo? E ao juiz da execução penal. Eu não posso contratar uma empresa para aplicar uma sanção disciplinar, porque isso vai exigir poder de polícia. E a empresa não vai ter, porque ela não é servidora pública. Eu não posso terceirizar o controle de rebeliões. Imagina só, está tendo uma rebelião dentro do presídio e nós temos dentro do estabelecimento prisional o grupo correto para atividades que exigem mobilização de presos, contenção de motins e rebeliões, que é o GIR. Então esse grupo tático, ele é responsável para controle das rebeliões. Então o Estado não pode contratar uma empresa, por mais massa que seja, para realizar esse controle de motim e rebelião, porque vai exigir poder de polícia e a empresa privada não tem. Tá bom? E, por último, o transporte de preso. O transporte de preso. Ah, vamos contratar uma empresa ótima em Valadares, um preço bom, acessível. Não pode. O transporte de preso é a custódia, que só pode ser exercida pelo policial penal. E ele tem poder de polícia. Então, o preso precisa ir no fórum, participar de uma audiência. Transporte de preso, polícia penal. O preso precisa ir ao médico. Não tem médico especialista no estabelecimento e se não levar, ele morre. Tem que fazer a custódia e só pode ser feita pelo preso, pelo policial penal. Então são 4 funções indelegáveis que só podem ser exercidas pelo poder público porque exigem poder de polícia. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Pode falar, nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Quantos minutos eu ainda tenho? Eu não me lembro, eu não marquei. Deixa-me ver. Eu acho que ainda dá. Ainda dá tempo de começar. Dá tempo, não dá? Dá sim. Eu acho que eu ainda tenho 10 minutos, então eu vou continuar. Peraí. Dá sim, vamos lá. De qualquer forma, se o Instagram pedir para parar, eu paro, tá? Mas eu acho que dá sim. Então vamos lá. Tudo começa com uma prisão. Uma prisão. Eu tenho um preso provisório. Eu tenho um preso definitivo.
porque ele já sofreu sentença e transitou em julgado. Eu tenho dois critérios diferentes para separar o preso provisório do preso definitivo. Diferente. Eu tenho um critério para o preso provisório e um critério diferente para o preso definitivo. Então, quem é que vai fazer isso aí? Quem é que vai fazer isso aí? A classificação. A classificação, ela irá dar oportunidade, e me enrolei aqui. A classificação vai dar oportunidade para que eu classifique e coloque ele dentro dos critérios dele. Então, o preso provisório, ele fica separado do preso condenado, que já teve sua sentença transitada em julgado. Então, peraí, professora, deixa eu entender. O preso teve a ação julgada em primeira instância. Ele já está condenado, professora? Não. Para o preso estar condenado definitivamente, ele tem que ter passado por todos os recursos imagináveis e previstos em lei. Então, ao findar o último recurso, eu terei aí o trânsito em julgado daquela sentença. E o caso clássico é o caso do Lula. Por que que o Lula ainda não está na pena definitiva? Ele estava preso provisoriamente, na carceragem da Polícia Federal. Ele ganhou o habeas corpus porque ele estava ainda usando de direito de um recurso. Certo? Por ele estar usando do direito de um recurso, ele ganhou liberdade. Então, se ele tiver ainda com recurso, ele fica como preso provisório na cadeia. Se ele for um preso condenado definitivo, ele fica no estabelecimento próprio, penitenciária, colônia agrícola ou casa de albergado. Então, quais os critérios que eu vou usar se o preso for provisório? Eu vou separar ele, ó, crime hediondo, crime ou equiparado, crimes cometidos com violência ou grave ameaça e outros crimes ou contravenção. Então, de um lado fica todos com crime hediondo ou equiparados, no outro lado fica todos os crimes cometidos com violência ou grave ameaça, e no terceiro lado, ala, que a gente fala, vai ficar os outros crimes e as contravenções penais, que são aqueles crimes pequenos que a gente chama de crime anão. Certinho? Professora, como é que vai ficar o preso condenado definitivo? Quais são os critérios? São os mesmos. Vai ter uma diferença. Os mesmos. Vai ter uma diferença. No condenado definitivo, eu tenho 4 alas. Hediondo e equiparado, reincidente com crime, violência ou grave ameaça, primário, violência ou grave ameaça e os demais crimes e as contravenções. Certinho? Ótimo. Então, o preso que tiver sua integridade física, moral, psicológica ameaçada, em razão de estar cumprindo pena em alojamento coletivo, ele ficará segregado em local próprio. Segregar é separar, é tirar do convívio do grupo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou proteger a integridade física dele, ou moral ou psicológica, durante o tempo que o poder disciplinar exercido pelo diretor achar conveniente, e ele vai retornar após a cessação daquele risco. Isso tudo sendo verificado pelo poder disciplinar exercido pelo diretor e pelo próprio policial penal, que está ali todo dia e consegue averiguar isso mais facilmente. Tá bom? Então eu vou finalizar. Nós paramos no artigo 84. A próxima aula nós vamos trabalhar o artigo 85 em diante e vamos chegar ao artigo 101. Nós vamos chegar ao artigo 101. Então, devagar, nós estamos caminhando com a nossa LEP. Vou jogar no grupo agora um banco de questões top para vocês. Não deixem de fazer, não acumulem simulado. O simulado é a chave da aprovação, tá bom? Então, um beijo,
Obrigada pela companhia de vocês, tá? Flavinho, Nazaré, Franklin, Natasha, Aline, Guiomar, que mais? Vocês todos, eu agradeço muito a companhia. Com vocês, tudo fica mais satisfatório, tá? Então, Deus nos abençoe. Até a próxima.